Olá, gente, tudo bem? Hoje nós temos o plano, então, de começarmos as nossas leituras sobre a Ética Nicômaco, do Aristóteles, e algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Aristóteles ele vem seguindo a tradição que foi iniciada por Sócrates, né? Principalmente essa questão da investigação ética, né? Então, Aristóteles, ele dá continuidade, principalmente o problema da ética para ele, é o problema da vida boa, da vida feliz, né? E isso foi a primeira vez levantado por Sócrates no, no diálogo chamado Filebo. O livro da Ética Nicômaco é interessante assim o que Aristóteles vai fazer, que é o seguinte. Bom, a gente tem que entender que o livro Ética Nicômaco é uma introdução à política. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é uma forma de introdução ao pensamento político de Aristóteles, né? E eles estão bem interconectados, tanto a ética do indivíduo como a vida do Estado, né? A organização do Estado. São coisas que estão intimamente ligadas, né? Isso é uma herança que Aristóteles recebe de Platão, né? Existe uma relação íntima com essa questão do indivíduo e do Estado, né? Ou seja, uma sociedade corrupta, ela gera indivíduos corruptos, ao mesmo tempo que indivíduos também corruptos geram uma sociedade, um Estado corrupto. Então você tem uma relação, vamos dizer assim, quase que recursiva, né? Você não pode dizer somente que um influencia o outro, mas ambos estão influenciando um ao outro ao mesmo tempo. São coisas que acontecem ao mesmo tempo. E Aristóteles entende bem isso. Ele vem dentro dessa perspectiva que Platão acaba desenvolvendo. Uma coisa que a gente tem que pensar também dentro da ética nicômaca de Aristóteles é que ele traz um ponto de vista um pouco diferente do que Sócrates havia pensado e Platão traz, né? Isso através dos diálogos platônicos que ele traz dos diálogos de Sócrates. Sócrates ele acreditava que ele defendia, né, a tese, ele levantou essa tese de que a ética, que o bem que uma pessoa faz, ela se torna, vamos dizer assim, se torna irresistível. O que seria isso? Se a pessoa ela reconhece que algo é bom, que algo ou que algo é mal, quando ela tem uma consciência clara, uma consciência luminosa daquela situação, o que ela faz? Ela vai deixar de praticar o ato mal e vai procurar fazer o bem, porque ela agora conhece o que é o certo. Quer dizer, para Sócrates, a ignorância é o maior mal. E muitas vezes nós praticamos atos maus, ou atos injustos, ou atos de covardia, ou atos assim que não nos tragam um bem e nem tragam bem para o próximo. Nós normalmente fazemos isso devido à ignorância. Quando nós tomamos conhecimento de como as coisas devem ser, de por que aquilo é bom, por que o ser honesto é bom, porque quando eu tomo uma consciência clara disso, Sócrates diz que quando essa consciência se torna algo fundante, realmente a visão de Platão que ele traz muito assim na questão do conhecimento. O conhecimento em Platão é um tipo de transfiguração, você é transfigurado por dentro. Ocorre uma transformação interior quando você conhece a verdade. A verdade te transforma, essa é a visão de Platão. Então quando Platão coloca isso, que quando você conhece o que é bom, Platão diz que aquilo se torna algo assim que você não consegue mais deixar de fazer diferente. Você tem que fazer aquilo porque você conhece, é um conhecimento que te transformou. Aristóteles já não pensa assim, ele acha que não é porque a pessoa conhece que algo é bom ou mal, necessariamente ela vai praticar aquilo que é bom. Ele mostra que é o que ele vai trazer nesse livro da Ética Nicômaco, que existe algo a mais que precisa ser posto em ação, ser posto numa atividade interior para que a pessoa possa fazer o bem. Então não tem que haver só um conhecimento do que é o bem, do que é o bom,
mas tem que ser desenvolvida uma disposição interior para praticar o bem, né? E aí Aristóteles traz um instrumento que ele coloca, né, que ele vai mostrando isso no livro, que é o hábito. O hábito é essa força que vai moldando o nosso caráter para a disposição do bem, né? Então, isso é uma visão assim de Aristóteles que ele contrapõe já a Platão, bem assim, dessa perspectiva da ética, né? E que também não deixa de ser verdade alguma coisa que Platão fala, né? Eu acredito que isso pode gerar muita discussão nesse assunto, né? Sobre essa questão, se o conhecimento em si de uma coisa que é boa, ela é o suficiente para nos forçar interiormente. É como se para Sócrates e Platão existe a verdade quando ela é conhecida de uma forma assim, até assim, como que a gente pode dizer, que nos assombra, né? que nos choca, que nos comove profundamente. Aquilo gera uma conversão interior, porque a ideia de Platão realmente é de uma conversão, é uma transfiguração. Você não pode mais fazer algo contrário àquilo. Você é impulsionado, você é impelido ao bem. E para Aristóteles necessariamente não acontece. Por isso então que Aristóteles ele é trazido assim dentro da tradição da filosofia antiga, e isso passou pelas tradições europeias, né, pela visão filosófica europeia assim, na história. Aristóteles é conhecido como filósofo. Em inglês eles falam common sense, que é do bom senso. A gente poderia traduzir, não a tradução correta seria um filósofo do bom senso. Aristóteles ele trabalha muito aquilo que é razoável, muito assim, muito pé no chão. Olha, muito prático. Conhecer algo necessariamente não faz uma pessoa seguir que isso vai ser, ela vai fazer daquela forma. Ela precisa ser criado nela uma disposição, né? Então Aristóteles ele é considerado esse filósofo do bom senso. Ele é um filósofo assim da razoabilidade, né? Daquilo que vamos pensar assim no pé no chão, na prática da vida mesmo, da realidade das coisas, né? Por isso que no decorrer do livro, algumas discussões que ele vai levantando, ele acaba contrariando Platão, e ele diz assim: sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Ou seja, dá uma cutucada ali, né? Mostrando assim, eu gosto de Platão é meu amigo, mas a verdade nessa situação eu fico com ela, né? Como eu havia falado num dos podcasts anteriores, se você ouviu, espero que vocês tenham ouvido, o livro, a obra Ética Nicômaca, ela é dividida em 10 livros. Então é interessante, a gente tem que pensar assim, são 10 livros, e dentro desses livros tem vários capítulos. Então o primeiro livro, o livro 1, ele tem 13 capítulos, e eles são divididos em 3 partes. A gente tem 3 partes assim, que a gente pode dividir o que Aristóteles está querendo nos mostrar, o que ele está querendo nos levar, né? Então, o capítulo 1 e 3 do livro 1, então eu vou falar só sobre o livro 1 agora, né? E provavelmente, talvez a gente siga ainda o próximo episódio e tá falando do livro 1, porque a gente pode trazer muitas coisas. Eu não quero delongar muito, assim, os áudios. Até o último episódio houve um prolongamento, assim, é que o próprio assunto às vezes nos exige prolongar alguma coisa. Então, o livro 1 de Aristóteles, ele é dividido em 13 capítulos. E o que a gente vê nesse livro 1, a gente pode dividir esse livro em 3 partes, assim. Do capítulo 1 ao 3, Aristóteles, ele vai buscar tratar da natureza da felicidade humana, né? O que é a vida feliz, o que é a felicidade humana. E ele mostra que a felicidade humana é o objeto, assim, a meta, é a finalidade que nós nos esforçamos para as coisas, né? No capítulo 4 ao 12, Aristóteles ele investiga o que essa felicidade seria. Ele vai trazer uma investigação sobre o que é a felicidade, assim, as formas como ele coloca, né?
não por completo ainda, mas ele começa a mostrar os pontos de vista diferentes. E o capítulo 13, ele vai mostrar os efeitos, então, disso daí, dessa vida feliz. E o capítulo 13 já é uma transição para começar o próximo livro, né? Os próximos 5 livros, que é onde ele vai tratar somente da questão da virtude, né? Aristóteles, ele tem algo interessante, assim, na metodologia dele, sabe? Ele trouxe isso, assim, muito de Platão, isso ele traz de Platão, e ele acaba desenvolvendo isso na obra as obras lógicas dele, chamada Organon, né? Principalmente nas obras primeiro e segundo analíticos, e no Tópicos, também no livro Tópicos, que a dialética é o método investigativo, né? Aristóteles, ele parte, assim, uma coisa que a gente tem que sempre saber quando a gente está lendo Aristóteles e lendo Platão também, existe uma certa precisão, uma busca de precisão na forma como se constrói o discurso, sabe? Na forma como se desconstrói o pensamento, na forma como ele vai expondo. Tudo está muito ligado, muito linkado. Nada em Aristóteles é por acaso, nada em Aristóteles é falado por falar. Tudo tem uma busca de precisão, é como se fosse realmente, ele vai lapidando alguma coisa. Toda a lapidação que ele está fazendo, num conceito, e frase por frase, está havendo uma modulação daquilo, né? E em Platão a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa, é uma das maiores obras tipo assim, do mundo ocidental, né? Tudo em Platão também, nada é em vão, até os personagens. Platão, ele já usa o método poético, o método de diálogo, né? Cada personagem, cada situação, as cenas que se constrói, tudo em Platão é muito também bem pensado, existe um porquê por ali, existe uma certa simbologia em tudo que ele está fazendo, né? Como Aristóteles trabalha com tratados, a ideia dele é sempre essa precisão do conceito, né? A precisão da exposição lógica, né? E se você pensar aquilo que eu falei no último episódio sobre os saberes em Aristóteles, você tem que ter em mente que aqueles saberes, Aristóteles, ele está aplicando a todo momento, né, também. Eles acontecem, assim, às vezes ao mesmo tempo, né? Em Aristóteles, né? Ele, por exemplo, para Aristóteles, como eu havia falado, o conhecimento racional, que é o que a gente chamava de episteme, ele é baseado na intuição intelectual. Então, quando você expõe um conhecimento racional sobre algo, pressupõe que há uma intuição intelectual por baixo daquilo, que dá o suporte, que dá a base para o conhecimento racional e para a exposição do discurso racional. Então, quando você está lendo a Ética Nicômaco, você está tendo uma exposição racional que Aristóteles está fazendo para você, baseado numa intuição intelectual daquilo que ele captou da realidade. Porque o que é a intuição intelectual para Aristóteles, como a gente tinha colocado? A intuição intelectual, o intelecto, capta a essência das coisas. A essência do que as coisas são, capta os princípios e a essência. E aí você vai trabalhar depois racionalmente e trazer um discurso sobre essa experiência dessas intuições intelectuais. Então, por isso que quando você lê Aristóteles e Platão, quando você descobre elas pela primeira vez e você começa a ler, você começa a ficar até um tanto abismado e chocado com a atualidade dos textos deles. Você fala, poxa vida, mas esses textos são de mais de 2000 anos atrás, será que é tão importante eu ler agora? As coisas não evoluíram mais? Você não tem mais uma psicologia mais profunda, uma coisa mais avançada? Isso aí está ultrapassado? Quando você lê, você descobre que não. Por quê? Porque a essência humana, ela é a mesma. Existe uma roupagem externa da cultura,
das línguas e tudo mais, um pouco da cultura ocidental agora que a gente está, moderna, judaico-cristã. Mas na sua essência o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Então Aristóteles vai olhar essas essências. Claro que as virtudes que Aristóteles traz também são virtudes ligadas a um pouco àquilo que era importante na visão dos gregos. Mas quando você analisa o que ele também está colocando, Aristóteles tenta elencar as virtudes centrais, assim. E que você vê que elas se reproduzem no decorrer também das vidas humanas em geral. E são situações que ele está olhando sempre para o aspecto geral do conceito, das ideias daquele assunto. Por exemplo, quando ele vai tratar do assunto da coragem. E você vê que ela vai se aplicar em várias situações da vida e não importa as pessoas, o lugar que ela vive ou o tempo que ela vive, né? Assim como, por exemplo, a questão da amizade ou a questão da justiça, né? Que todas as sociedades, não importa, desde as primitivas, as mais complexas, os problemas humanos são o mesmo, eles só diferenciam na sua escala, né? Então, a questão da essência humana em Aristóteles e o que é captado pela filosofia grega, ela permanece assim até hoje, são pilares assim que atravessam séculos, né? Então é uma coisa que vale a pena a gente ler e vale a pena a gente investigar, porque uma das características, assim, uma das coisas que pode acontecer na história da filosofia é que a filosofia não significa que a geração posterior dos filósofos que vem após sejam mais atualizados e mais avançados do que a geração anterior. A gente tem esse hábito de acreditar que aquilo que vem pela tecnologia, igual hoje nós temos esse hábito assim, de vermos os carros, os aparelhos tecnológicos sempre avançando, sempre nessa ideia de que aquilo que é mais novo é melhor do que o velho. Na história das ciências humanas nem sempre acontece assim. Às vezes uma geração posterior perde aquilo que foi conquistado pela geração anterior, né? Então há compreensões, há incompreensões, há obscuridades, há ideologias, as emoções, as paixões fazem que as gerações posteriores, o meio, o entorno, as circunstâncias façam com que percam aquilo que foi conquistado nas gerações anteriores. E hoje existem muitos avanços, assim, tanto nos estudos de Platão e Aristóteles, que você vê que Aristóteles permanece muito atual. Existe até um cara que escreveu um livro chamado A Vingança de Aristóteles, né? A Revanche de Aristóteles, ou seja, Aristóteles tem voltado à tona em vários aspectos, tanto nas discussões políticas como nas discussões biológicas, na física quântica e muito mais, porque veja que dá para se reaproveitar o que Aristóteles havia pensado e colocado. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Para ler a Ética Nicômaco de Aristóteles, normalmente eu uso assim, aquela tradução, uma tradução que existe, que está até naquela coleção Os Pensadores, da editora Abril, é uma tradução baseada na versão inglesa do W.D. Ross, né, que foi um grande especialista aí na área da filosofia antiga, do pensamento antigo. Não dá para se ler a obra assim, que a gente vai ler no podcast linha por linha. Eu vou colocar algumas coisas e a gente vai passando sempre uma ideia geral, né? Mas é um livro assim que eu realmente incentivo você a ler. Se você tem interesse em saber mais sobre Aristóteles, vale a pena você pegar um livro de introdução à história da filosofia, que você pega lá, por exemplo, Platão e lê de forma geral tudo sobre Aristóteles. É um livro que eu recomendo, que eu recomendava para os alunos na época, é o livro do Giovanni Reale, né? História da Filosofia. É um livro excelente. Para você, se eu não me engano, é da editora Paulus, se eu não me engano. Mas é um autor bom. Ou você pode pegar outro autor, qualquer outro autor, acho que tem também um autor inglês chamado Anthony Kenny. Ele trabalha com a história da filosofia, ele tem um volume chamado A Filosofia Antiga. Então lá você vai pegar sobre Aristóteles, Platão, e você vai ter uma introdução geral, assim. Esse livro Ética Nicômaco não é um livro
Pode ser no começo desafiador para você, mas dá para encarar. É um dos primeiros livros que eu li assim, direto. Filosofia, no caso, eu li na época quando eu já estava cursando direito. Eu li esse livro e gostei tanto do livro, que eu acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, trabalhando a ideia de justiça em Aristóteles, né? Depois eu acabei fui fazer pós-graduação também, continuei estudando essa obra Ética Nicômaco, né? Aristóteles começa assim, livro 1, e aqui a gente pode já ter algumas reflexões. Aristóteles, né? Então, estou lendo Aristóteles agora. Livro 1. Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma certa diferença. Alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existe fim distinto das ações, são eles por natureza mais excelentes do que estas. Então aqui você já vê nesse primeiro parágrafo Aristóteles definindo a diferença entre atividade e aquilo que é produzido, né? Então aqui envolve aquilo que eu havia falado sobre o saber. Existe o saber técnico e o saber agir. O saber técnico traz a ideia de um saber produzir algo, né? É uma atividade, mas é uma atividade que busca produzir alguma coisa externa. E o saber agir é uma atividade em si. Os dois estão bem ligados, porque quando você produz algo, também exige um certo controle de si mesmo, uma ação que você está fazendo, mas a atividade, o objetivo não é a atividade em si, mas é um bem produzido externamente. E Aristóteles também traz uma frase aqui que é interessante, quando ele coloca que todas as coisas, tudo que o ser humano faz, tem em mira, né? Tem um objetivo, tem uma finalidade, algum bem. E então tudo busca um bem, né? Tudo busca alguma coisa que vai ser um bem, né? E aí você pode entrar numa discussão, mas o que é o bem, né? Então isso foi uma discussão que Platão trouxe. E aqui ele está trazendo de volta isso assim de Platão, né? Ele fala com muito acerto que o bem é aquilo, foi dito com muito acerto que o bem é aquilo que todas as coisas tendem. Então, Aristóteles ele começa colocando isso daí, que existem bens diferentes. Existem bens que são atividades e existem bens que são produzidos, né? E todas as coisas tendem para um bem, né? E aí ele vai começar a colocar como se fosse uma hierarquia dos bens. Existe um escalonamento desses bens. Ele começa assim no segundo parágrafo. Ora, como são muitas ações, artes e ciências, muitos são também os seus fins. O fim da arte médica é a saúde. O da construção naval é um navio. O da estratégia é a vitória. E o da economia é a riqueza. Mas quando tais artes se subordinam a uma única faculdade, assim como a selaria, né, quer dizer, selar cavalos, e outras artes que se ocupam com os aprestos dos cavalos, se incluem na arte da equitação. E esta, juntamente com todas as ações militares, ou seja, se inclui na arte da estratégia. Há outras artes que também se incluem em terceiras. Em todas elas, os fins das artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados, porque estes últimos são procurados a bem dos primeiros. Então ele vai mostrando que existem vários bens que são diferentes, mas todos eles vão buscar um fim que é maior que todos eles. Então, por exemplo, você tem a arte da equitação e a arte da selaria, que naquela época, que acabam ajudando, por exemplo, nas ações militares, que daí as ações militares vão buscar o quê, né? A estratégia, a vitória, e assim vai. Então você tem um escalonamento dos bens, né? Então se você pensar na sua vida, muitas vezes você busca algum bem, mas não porque você quer aquele bem vai te levar
a um outro bem, que vai te levar a um outro bem, que vai te levar a um outro bem, certo? Então, tudo na sociedade existe essa hierarquia, esse escalonamento dos bens. E existe também uma troca dos bens. Porque às vezes você precisa de tal coisa. Então, por exemplo, aqui em casa eu estava mexendo no jardim. Estava reformando o jardim. Então, o que eu precisava? Eu precisava de ferramentas. Então, eu fui lá, exerci uma atividade, que é a da compra. Eu saí com o objetivo para conseguir um bem. Então, pegar um bem material, que é uma ferramenta. Eu precisava comprar parafuso, comprar uma pá, comprar tinta, todas essas coisas. Então, são bens esses bens, eu busquei eles. Eu fui lá na loja para buscar isso. Tá certo? Então, eu precisava desse bem. E esse bem, eu precisava deles para atingir um outro bem, que é produzir uma reforma. E assim vai. Então, tudo é assim. A estrutura da sociedade funciona assim. Então, Aristóteles está dando uma estrutura geral, como as coisas funcionam. Essa é a realidade que nós vivemos, né? Existe ao mesmo tempo que existe uma hierarquia, existe uma relação entre os bens constantemente. E essa faz parte da própria estrutura do viver humano, né? Você vê, por exemplo, se você estudar direito, ou quem já estudou direito, ou tem uma visão, o direito se tem uma parte do direito civil que vai estudar os bens, né? Então, e existe uma regulação que a sociedade cria dessas trocas de bens, né? Daí tem toda a questão das simulações e a coisa do direito civil, assim, você pode ter um bem falsificado e os problemas, né? Que envolvem um bem quebrado e a questão das trocas, o dinheiro também como um bem. Então, nós estamos a todo momento atrás do bem, né? Mas será que existe um bem que está acima de todos? Então, se existe um escalonamento, porque às vezes você vê que um bem está subordinado ao outro, você busca aquele bem porque aquele bem é como se fosse uma escada para você subir e alcançar um outro, e assim para alcançar o outro, e assim para alcançar o outro. E assim funciona a sociedade. Então, Aristóteles traz para a gente essa primeira reflexão que ele coloca assim dos bens. Aristóteles, então, assim, a partir dessa perspectiva dos bens, assim, ele vai mostrar no livro 2 que existe uma arte, por exemplo, toda arte, toda ação, ela busca um bem. E ele vai mostrar que existe uma arte que ela é mestra, que ela vai estar acima de todas as outras. E ele vai colocar que essa arte é a política. Eu lembro que quando a gente fala política, a gente tem uma visão muito, né? Hoje com todos os conflitos e problemas ideológicos. Mas o que Aristóteles está querendo nos mostrar aqui, nos ensinar, a política como essa administração da justiça, da vida humana, né? E a política é a arte mestra na questão de ela busca um bem, né? E o bem que a política busca é o bem humano em todos os seus aspectos. Então existe uma visão em Aristóteles da política juntamente com a ética. São duas artes, ou duas ciências práticas que buscam entender o que é o ser humano, o que é bom para o ser humano. Então, o que é o bem humano? O que realmente nos traz bem? Você vê que para a vida humana nós precisamos de várias coisas. Eu falei de um exemplo de, por exemplo, fazer um jardim, mas tudo em torno de nós somos cercados por bens dos mais variáveis, tanto bens físicos como os bens não físicos, bens visíveis e bens invisíveis. Tantos bens, existem muitas coisas envolvidas no bem, e isso envolve a ética. Não é só o cuidado com todas as coisas, desde da natureza, dos bens públicos, né, do patrimônio público, a gente fala assim, mas do bem humano também, das atividades humanas, das ações humanas mais íntimas.
E aí que Aristóteles vai começar a investigar a ética, ela vai entrar em aspectos que a política não entra, que é a vida do coração, a vida da alma, a vida da inteligência. Porque nós precisamos de bens para o corpo, bens para o viver diário, para o alimento. Mas também nós precisamos de bens que são bens assim para a alma humana. E Aristóteles ele vê assim que o que ele vai colocar, ele vai descobrindo assim, ele vai mostrando nesse primeiro livro, é que o bem que está acima de tudo, o bem supremo, o sumo bem, é a felicidade. Todos nós buscamos essa vida feliz, né? Nós queremos as coisas, nós adquirimos bens materiais e também outros bens imateriais, para o quê? Para nós termos uma ideia de realização, nós sentimos realizados. Então a felicidade como uma realização. Então Aristóteles vai querendo mostrar isso no livro 1. No fundo, o bem que nós somos atraídos. Então Aristóteles colocou lá, todas as coisas tendem para um bem. Então nós temos uma atração para um bem, para os bens, mas para um bem ainda maior. E esse bem para Aristóteles é a felicidade. Né? E ele vai colocar aqui, tanto a ética como a política vão estudar esse bem humano. O que eu preciso? Quais são os bens que eu preciso para ser feliz? Né? Então Aristóteles ele vai colocar esses bens, esse bem maior que é o bem da felicidade humana. Né? E aí, assim, no livro 1 Aristóteles coloca algumas coisas, por exemplo, ele vai delinear um método, né? No capítulo 3 ele vai colocar qual seria o método para investigar isso daí, e Aristóteles ele usa um método interessante na ética, assim, isso a gente tem que pensar, porque diferente por exemplo, da matemática ou da física, né, das outras ciências, porque as outras ciências, por exemplo, a ciência matemática, ela trabalha a partir dos princípios gerais, e aí você vai para a conclusão, né, então você parte dos princípios, por exemplo, da geometria, até você chegar à conclusão. A ética funciona ao contrário. Então, quer dizer, Aristóteles está dando uma aula aqui essa é a ideia da dialética, né, da ideia da arte da dialética. Você não trabalha a partir de princípios, você trabalha a partir das opiniões gerais. Então, a ética, para Aristóteles, o método é o seguinte, você começa a partir das conclusões. Então, as conclusões é o ponto de partida. Aí você vai chegar nas premissas e vai chegar nos princípios. Porque o que seria isso? Você tem que partir das opiniões gerais, o que as pessoas pensam. E aí você vai investigar. Né? E aí você vai trazer e questionar aquelas conclusões, saber se aquelas conclusões que as pessoas já têm na cabeça delas, ou seja, como a gente poderia colocar aqui, as ideias formadas, têm fundamento na realidade, ou realmente são o discurso que a pessoa faz sobre aquelas ideias tem fundamento em intuições verdadeiras mesmo, são baseadas em verdadeiras intuições intelectuais, procedem com a experiência real das coisas. E isso é uma coisa que Aristóteles vai trazer de Platão, né, como eu tinha começado a falar no começo. Porque quando você lê os diálogos platônicos, é o que Sócrates faz a todo momento. As pessoas vêm com opiniões, com ideias, com experiências prontas na cabeça delas, né? E Sócrates começa a botar em xeque essas questões. E as pessoas às vezes começavam a ficar nervosas com Sócrates, porque a pessoa até então sempre teve aquela ideia, e Sócrates vai mostrando que elas estão erradas. Ele não diz que eles estão errados, ele vai mostrando as pessoas reconhecerem o erro. E daí a pessoa ela tem realmente um trauma, assim, da ignorância. Ela sofre um impacto que ela vê que ela é ignorante sobre aquele assunto. Ela pensava que ela sabia, mas ela não sabia. Isso que é o ignorante, né? O ignorante, ele não sabe que não sabe. Ele pensa que ele sabe, mas ele não sabe. E aí a pessoa desperta o desejo para conhecer a verdade, né? Esse é o método socrático. Mas Aristóteles, ele vai fazer isso também. Ele trabalha a partir das conclusões. Qual é a ideia geral que as pessoas têm sobre a felicidade?
O que as pessoas pensam sobre o que é a vida feliz? E aí ele vai começar a colocar, ele já coloca em xeque, ele vai trazendo assim algumas, por que aquela visão não seria a felicidade. Então Aristóteles ele trabalha com esse método, né? Ele delineia um método. Ele, por exemplo, ele coloca assim, ele coloca também que esse método ele depende do julgamento das coisas, né? Então, assim, eu vou ler para vocês aqui no livro, no capítulo 3 do livro 2. Ao tratar, pois, de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente e em linhas gerais. E ao falar das coisas que são verdadeiras, apenas em sua maior parte, com base em premissas da mesma espécie, só podemos tirar conclusões da mesma natureza, e é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar a precisão. Você vê que eu falei da precisão, né? Aristóteles ele busca isso. Em cada gênero de coisas, apenas na medida em que admite a natureza do assunto. Evidentemente, não seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um retórico. Então, assim, ele mostra que a prova científica do matemática é diferente da prova que o retórico usa. Porque a prova do retórico é uma prova dialética, normalmente ela é a retórica. A prova do retórico é diferente, ela é mais do provável, né? A dialética é uma outra coisa. A prova retórica ela é a prova dos tribunais, por exemplo. Você trabalha com o discurso do provável. Ó, é provável que realmente ele tenha cometido esse crime, então você estava com probabilidade. Né? Então Aristóteles ele trabalha essas coisas assim no livro, ele vai mostrando todas essas coisas, a hierarquia dos bens, ele mostra o método que ele está usando. E Aristóteles ele coloca algo assim importante para a gente aqui pensar. Ele diz o seguinte, que o julgamento dessas coisas que ele vai estudar, a ética, depende de algumas coisas. Primeiro, depende de uma boa educação. Então tem que ter uma certa educação intelectual para estudar a ética. Outra coisa, Aristóteles ele não acha que o jovem esteja preparado para estudar a ética. A juventude ela não está preparada para a ética, para estudar a investigação ética. Por que Aristóteles diz isso? Porque falta experiência. O estudo da ética é um estudo que depende da experiência. Às vezes hoje eu vejo assim, por exemplo, eles querem já colocar a ética para os jovens, para os adolescentes, assim. E Aristóteles disse não daria certo, não dá certo. Por quê? Porque a ética é baseada na experiência da vida, né? Ou seja, você já sofreu injustiça, você já teve momentos que você teve que enfrentar coragem, covardia, você tem que sustentar os filhos e depende do dinheiro, e tem infelicidades, e tem momentos de raiva, momentos de ira, você leva a traição. Às vezes você já sofreu um bocado na vida, né? Você já apanhou muito, comeu muito sal, vamos dizer assim. Foi muito surrado. Então aí você consegue refletir sobre a ética e a vida feliz mesmo, porque você aí consegue pesar as coisas e você vai conseguir entender o que Aristóteles está querendo ensinar, está querendo dizer para você, para gente. Então isso é uma coisa assim que Aristóteles ele diz que o jovem não cabe estudar isso daí, e nem na política também, o pensamento político também não. E ele diz também que o estudo da ética também seria inútil, quer dizer, tanto para o jovem como para mim, para o incontinente, ou seja, a pessoa que não tem o autocontrole. Porque a pessoa que não tem autocontrole de si mesmo, ela não tem domínio próprio, é uma pessoa irritada, irada, aquelas pessoas impulsivas, assim, que estoura. Ele diz assim, a ética seria inútil, por quê? Porque a ética visa uma ciência prática da ação. O cara ele diz para Aristóteles, depois que a pessoa já entrou nesse estado assim, já tá muito velha, já tá aquela pessoa meio birrenta, aquelas coisas assim, eu falei, não tem mais solução. Tipo, já não vai ser aproveitável para ele estudar. Ele pode até conhecer as coisas, mas ele não vai ajudar, porque depende de uma certa decisão de escolha, decisões assim que a pessoa tem que tomar dentro dela, e por causa dos hábitos
emocionais, hábitos da alma, ela já está totalmente já dominada pelas paixões, ela não tem mais controle de si mesma. Então Aristóteles diz, ela acaba não sendo aproveitável esse estudo, né? Então isso seria uma barreira assim que Aristóteles coloca, né? Tipo assim, o jovem ainda não está muito preparado por falta de experiência, e o incontinente que ele coloca. O incontinente seria essa pessoa que não tem um autocontrole, né? Domínio próprio. Mas para quem é útil, então, a investigação ética? Aristóteles diz que ela é útil para quem quer e quem é guiado ou se deixa guiar pela razão, tanto nos seus desejos como nas suas ações. Consegue colocar a racionalidade e a razão como um guia mesmo da sua vida, assim, para o dia a dia, né? Não se deixar levar pelas emoções, né? E viver de uma forma impulsiva. Hoje você vê que as pessoas, elas querem ser afagadas pelas emoções, elas querem ter boas emoções a todo momento, e então às vezes é incapaz realmente de você estudar a ética ou a filosofia, ou você entender as coisas pela via da razão, porque a vida humana ela depende disso, depende dessa clareza, dessa luminosidade da razão, né? E claro que razão aqui não é a mesma concepção que a gente tem hoje da razão moderna, tal. Tem algumas diferenças, isso, coisas que a gente nem vai entrar nisso, mas a razão para os gregos ela era vista como uma luz interior, né? Que ilumina, que é o entendimento, que dá o entendimento das coisas, você discernir, sabe? A razão não só classifica ou só define, mas ela te ajuda a discernir. E a razão, como, né, a gente está falando, o logos é a parte discursiva da nossa vida, assim, essa capacidade que nós temos da fala, do verbo interior, do verbo aqui na mente, da linguagem, né? E isso faz com que a gente possa dizer as coisas, né? Dizer as coisas. E para dizer algo você precisa ouvir também, né? Então a racionalidade envolve o dizer e o ouvir, e o silêncio também. O silêncio, e para ouvir envolve o silêncio. Você ouvir a própria realidade, você ver e ouvir o que a realidade está dizendo. Porque dentro da concepção grega você tem assim a ideia do logos, né? Para eles o logos está no homem, mas também está nas coisas. Então nós temos que ouvir o que as coisas estão nos dizendo, ver e ouvir, né? E nós damos voz ao que as coisas são. Por isso que às vezes você pega um livro de autor, por exemplo, e aquele autor assim, às vezes parece tão luminoso que ele fala coisas que você queria dizer, mas nunca achou a palavra para dizer aquilo, e você encontrou um livro, o cara fala aquilo, e fala, cara, isso aqui é o que eu estava procurando, que eu queria dizer, mas não sabia como dizer, eu não sabia que queria dizer isso, mas era isso que eu queria dizer. Ou seja, por quê? Porque o cara traz no discurso, pelo discurso da razão, uma intuição intelectual que é universal, que todo mundo tem, que todo mundo está passando por aquilo, que você passou por aquilo. Então aquilo é como se fosse um resgate que você tem de si mesmo, que traz à memória uma coisa que você teve uma experiência intelectual, mas você nunca verbalizou aquilo, nunca se transformou num processo racional. Foi a experiência que eu tive quando eu comecei a estudar filosofia, que eu contei assim no primeiro episódio, que eu falei da minha trajetória. Eu comecei a ler os gregos e os problemas filosóficos que eles levantavam, os questionamentos, depois Aristóteles,
Sócrates, por exemplo, né, com sofistas, e aí Sócrates. Eram questionamentos que acho que no fundo eu tinha, mas nunca ninguém me falou sobre aquilo. E aquilo me despertou, porque eu tive uma experiência intelectual anterior aqui, aqueles textos, aquelas reflexões verbalizaram a experiência que eu já tinha, né? Rubem Alves, que falava isso uma vez, ele falou isso uma vez, que os bons livros são aqueles livros que você lê o autor diz tudo aquilo que você queria dizer. Que ele fala aquilo que você estava procurando em dizer, mas não conseguia encontrar a palavra daquilo, encontrar a voz. Então o discurso racional é você dar voz às coisas. Então, por exemplo, quando alguém descreve um tratado sobre uma biologia, ou o que ele está fazendo? Ele está ali racionalizando o que as coisas são, uma planta específica. Então, trazendo a verdade do que a planta é. Um discurso racional. Então, você vê, aprendendo isso com os gregos, você descobre o seguinte, que a verdade não está na minha fala, não está na minha razão. A verdade está nas coisas. A verdade das coisas estão nas coisas. Eu apenas digo que as verdades que as coisas são. Então, assim, no próximo episódio eu vou tentar voltar um pouco isso daí. Talvez eu traga um texto de Aristóteles sobre isso daí, sobre algum exemplo dele, para você ver o que é a intuição intelectual, para vocês perceberem isso. Mas por hoje, assim, eu queria deixar isso daí. Então, Aristóteles, ele acaba... Nós não adentramos ainda a ideia da felicidade de Aristóteles, mas ele coloca isso, que o sumo bem é a felicidade. No fundo, o bem que está acima de todas as coisas é a vida humana que nós queremos, é a vida feliz, né? E apesar dos erros e acertos que todos nós cometemos, as sociedades cometem, no fundo, é trazer a felicidade humana, né? A questão é investigar, então, conforme Aristóteles, qual é a forma como nós alcançamos isso, e o que nós precisamos ser e ter para sermos felizes. Tá ok? Então até a próxima, obrigado.